Vamos orar ao Senhor nesse instante. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua boa mão sobre nossas vidas e pelo Teu cuidado sobre nós. Queremos suplicar que no nome de Jesus o Senhor nos abençoe e o Senhor nos fortaleça, nos edifique por meio da Sua palavra. É a nossa oração que fazemos a Ti, no nome precioso de Jesus. Amém. O título do nosso estudo hoje é o Espírito Santo e a Bíblia. A ideia é mostrar para nós o que a Bíblia ela nos ensina sobre o próprio Espírito Santo e qual é a relação do Espírito Santo com a Bíblia ou com as Escrituras Sagradas, né? Nós temos na Palavra de Deus algumas orientações de como essa relação ela se dá dentro da própria Bíblia. E aí eu vou compartilhar com vocês aí a minha tela, tá bom? Então eu digo aqui que o Espírito Santo, ele é o autor da Bíblia. Embora nós tenhamos vários escritores dentro da própria Escritura, nós vamos ver que há vários escritores na Bíblia, mas somente um autor. E esse autor é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele cria a Bíblia e ele dá a Bíblia. Esse texto aqui de Atos 1,16 é o texto que eu inicio com vocês. Diz aí: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo pronunciou, ou o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, falando sobre Judas, né? Que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus Cristo. Então, esse texto aqui, ele mostra para nós que o Espírito Santo é aquele que profere a Escritura. O Espírito Santo é aquele que fala a Escritura. E proferir a Escritura é o sentido aí de falar de um modo antecipado. E aí eu coloco aqui sobre a própria Escritura, né, nós vamos encontrar no Novo Testamento 51 vezes aparecendo esta palavra no Novo Testamento. Ora aparecendo no singular, ora aparecendo no plural. Então, quando a palavra Escritura ocorre no Novo Testamento no singular, ela aponta para uma parte específica da Bíblia. E quando ela aparece no plural, ela diz respeito a toda a Bíblia ou a um corpo ou a um bloco maior da Bíblia. E aí eu coloco como exemplo esse texto aqui de Marcos 12:10, onde diz: ainda não lestes esta Escritura? Então, apontando aí para uma parte específica, específica da Bíblia, né? Usando o termo Escritura no singular. E eu coloco também aqui alguns exemplos, duas passagens no mesmo capítulo, onde aparece a palavra Escritura no plural. E aí aparece aí, falando sobre Moisés e também sobre os profetas. E aí diz, falando que, se referindo aí a todas as Escrituras, mostrando assim que a palavra de Deus, que o texto aqui se refere, é ao Pentateuco, ou seja, a lei, e também aos profetas, ou seja, os profetas maiores e os profetas menores. E é muito interessante o texto seguinte: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras.
Então note que quando aparece o termo escritura no singular, diz respeito a uma parte específica da escritura. Quando aparece no plural, vai então se referir ao todo da escritura, a um bloco da escritura. No caso aqui, Moisés, Pentateuco e toda a lei, os profetas maiores e menores e os salmos. O Antigo Testamento, pensando em blocos, ele é dividido nessas três partes, né? Moisés, profetas e salmos, ou seja, os salmos aqui incluem também os demais escritos. Então, a escritura, toda a escritura, ela é então proferida pelo Espírito Santo. Toda a escritura é falada e dita pelo Espírito Santo. E aí o verbo proferir aqui, como eu já falei, significa dizer antecipadamente, o que significa que o Espírito falou de modo antecipado aos profetas e eles assim comunicaram a palavra de Deus às pessoas. E aí, quando fala lá em Atos 1,16, né, que o Espírito Santo proferiu, essa expressão ela é então extraída do Salmo 41, do Salmo 109 e também do Salmo 69. Um outro texto aqui falando, trazendo essa informação de que o Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua, mostrando então que o Espírito Santo é aquele que dá, né? Que dá a palavra de Deus, que confere, aquele que fala por meio dos profetas. Mateus 22, 43, 44, como pois Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor. Então, apontando aqui novamente que quando o profeta, no caso aqui está falando especialmente Davi, quando ele fala então por meio do Espírito Santo. Atos 4, 25 é muito interessante aqui para a gente entender a relação da comunicação da palavra de Deus. Veja bem esse texto de Atos 4, 25, 24 e 25 na verdade. Diz assim: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Então observe aqui que Deus falou por meio ou por intermédio do Espírito Santo. Ora, mas nós vimos aqui atrás que o Espírito Santo fala, né? E esse texto aqui de Atos 28 diz: bem falou o Espírito Santo. Então, como é que fica essa questão de quem fala? Quem de fato fala? É Deus ou é o Espírito Santo? Então, eu coloquei isso aqui, essa imagenzinha, para a gente compreender essa comunicação da palavra de Deus até chegar a nós. Então, Deus, ele fala a palavra. Mas quando Deus, ele fala a palavra ao Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, comunica essa palavra aos profetas, aos apóstolos, aos seus servos. Até essa palavra, por meio dos profetas, então, chegarem aos seres humanos. Então, eu estou pensando aqui nessa questão dos passos, né, em que a palavra de Deus, ela dá, ou ela se realiza, até chegar até nós. Hebreus capítulo 3, versículo 7, diz assim: pois, como diz o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele fala constantemente com o seu povo. Ele falou no passado e ele fala hoje, sempre usando as Escrituras. E, novamente, Hebreus 10, 15 aponta para essa mesma realidade de que o Espírito Santo fala. Eu coloquei aqui um texto de 1 de Pedro 1, 10, 12, que é um texto bem pertinente para a nossa conversa aqui, dizendo o seguinte: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada,
investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito Santo. E aí eu coloquei aqui destacado em amarelo embaixo, né? Pelo Espírito Santo enviado do céu. Então eu achei interessante que o texto diz que a salvação, ou a manifestação dessa salvação, foi eles perceberam, o Espírito Santo indicou. Então, indicar aqui tem o sentido de fazer conhecido por associação. Ou seja, é falar, porém, não é um falar de modo explícito. E aí a gente lembra do Deus abscônditos, né, de Martinho Lutero. Martinho Lutero fala sobre o Deus abscônditos, ou seja, o Deus que se revela, mas se esconde. O Deus que se manifesta, mas ele não se manifesta totalmente a todas as pessoas. Então Deus ele se revela e se esconde ao mesmo tempo, mas não na mesma relação. E aí eu lembro para vocês do Salmos 25, versículo 14, que diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então veja que coisa interessante aqui. Deus então ele fala, ele se revela e ele dá sinais, ele dá indicações para que se perceba a vontade dele, para que se perceba a manifestação dele. Deus muitas vezes, e isso é muito joia, né? Deus muitas vezes, ele revela, mas não revela de tal modo que todo mundo fique sabendo. Basta a gente dar uma olhadinha nos profetas, né? Deus revelou, a profecia está lá. Mas quem que entende a profecia? Isso eu estou me referindo à profecia bíblica, né? O que está revelado nas Escrituras, os profetas do Antigo Testamento, os profetas maiores, os profetas menores. E esse texto de Salmo, ele faz uma relação muito boa com o versículo anterior de Pedro, onde mostra que Deus, ele se revela, Deus aparece, mas ele se revela de um modo salvador e de um modo íntimo para aqueles que o temem. Então a sua revelação é uma revelação geral. Deus se manifestou por meio da criação, Deus se manifesta por meio da Bíblia, mas essa intimidade com Deus vem para aqueles que temem a Ele. Então isso é uma coisa bonita, né, que a gente encontra nas Escrituras. É o texto de 2 de Timóteo 3,16, um texto bem conhecido, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, veja, é o Espírito quem proferiu a Escritura, diz lá o texto de Atos 1,16. E aqui diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, é soprada por Deus. Deus ele dá a palavra, Deus ele dá a Escritura, mas ele dá a Escritura primeiramente ao Espírito, e o Espírito comunica aos seus servos, os profetas. Faço aqui uma citação de João Calvino, que ele diz o seguinte: pois a Escritura é a escola do Espírito Santo. E isso, meus amados irmãos, é uma verdade muito poderosa, ou seja, é na Escritura que o Espírito Santo nos ensina, é na Escritura que o Espírito Santo nos instrui, é na Escritura que o Espírito Santo nos transforma. Veja, essa verdade é uma verdade poderosa e uma verdade que deveria guiar muito e que deve, na verdade, guiar muito as nossas vidas. Eu tive uma experiência com uma família lá em São Paulo, no interior de São Paulo, em que essa família passou por uma situação bem difícil. E aí a família me procurava para conversar sobre a questão, e eu sempre apontava para a Bíblia, dizia: olha, a Bíblia diz isso aqui, a Bíblia diz isso, mostrando a Bíblia. E numa outra ocasião, essa família conversou comigo e falou: pastor, olha, tal pessoa falou isso, isso e isso. Ou seja, é o que o pessoal chama de revelação, né? Aí, de revelação e tal. Eu falei: olha, a Bíblia é o nosso guia.
nós devemos seguir aquilo que a Bíblia nos ensina. O que eu quero dizer é que é muito tentador a gente tentar sair fora da Bíblia para ouvir outras vozes que não seja a voz da Bíblia. Ou seja, algumas vezes as pessoas aparecem com supostas revelações e essas supostas revelações são muito perigosas. Por quê? Porque o Espírito Santo ele não age de uma forma contrária à própria Escritura. O Espírito Santo ele sempre vai agir com base na Escritura. De modo que essas palavras de João Calvino, elas são muito pertinentes para nós. Porque o Espírito Santo vai sempre nos conduzir para a Escritura. Vai nos empurrar para a Escritura. Por quê? Porque a Escritura é a escola onde o Espírito Santo nos ensina e nos instrui. Faço uma citação aqui do Ernest Maia, onde ele fala: a palavra é a escola do Espírito por meio da qual ele nos ensina. A função peculiar do Espírito Santo consiste em gravar a lei de Deus em nossos corações. É o Espírito quem nos ensina por intermédio das Escrituras. Esta é a escola do Espírito Santo, que é a escola de Cristo, a escola do Senhor, a escola do Filho de Deus. Ou seja, temos na Bíblia tudo aquilo de que nós precisamos para orientar as nossas vidas, as nossas ações e as nossas crenças. Aqui eu faço uso de um outro texto para falar dessa relação entre o Espírito Santo e a própria Escritura. Diz Pedro: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E movidos aqui é o mesmo que ser carregado, que ser conduzido, que ser levado. Isso mostra então que quando esses homens santos de Deus, que esses profetas, que eles falaram carregados pelo Espírito. Ou seja, em última instância, quem falou é o próprio Espírito Santo, ou quem fala é o próprio Espírito Santo. Embora a voz que as pessoas ouçam seja a voz do profeta, aquele que fala é de fato o próprio Espírito. Então eu coloquei aqui, nessa tela aqui, as palavras que aparecem para dizer dessa ação do Espírito Santo agindo para nos dar a Escritura, que é proferir, falar, na ideia de que foi por meio do Espírito Santo, por intermédio, falar novamente, dizer, indicadas e mover. Todos esses versículos bíblicos, usando essas palavras para fazer essa afirmação de que o Espírito Santo é Ele que dá a Escritura, de que o Espírito Santo é o autor da Escritura. Caminho aqui para a nossa conclusão, dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Logo, o Espírito Santo é Deus. Muito jóia essa relação, né? Então veja, é Deus que sopra a Escritura. E por outro lado, é o Espírito Santo que profere a Escritura. Então, isso aponta para essa realidade de que o Espírito Santo é Deus. Então, fazendo aqui uma dedução lógica dessas afirmações do Novo Testamento. A Escritura é totalmente confiável, pois a fonte é divina, que é o próprio Espírito. O Espírito guia-nos por dentro das Escrituras e não fora dela. O Espírito Santo está em mim e também está nas Escrituras, e desta maneira ele pode me unir a ela cada vez mais. O Espírito Santo é o mestre das Escrituras. Ele dá vida e anima as Escrituras em nossos corações. O Espírito Santo nos faz amar a Bíblia e nos dedicar a ela. Aqui, pensando numa aplicação para a nossa vida, o Espírito Santo fala nas Escrituras e nunca fora dela. Isso, meus amados irmãos, é algo que precisa ficar bem firme para que nós não sejamos enganados. O Espírito sempre falará por meio da Escritura e na própria Escritura. Todo aquele que afirma agir movido pelo Espírito Santo deve se submeter inteiramente às Escrituras,
pois o Espírito Santo jamais falará algo que se oponha à própria Bíblia. Nesse tempo de pandemia, devemos buscar refúgio nas verdades eternas reveladas pelo Espírito Santo nas Escrituras. E como é bom a gente poder desfrutar disso, né? Desfrutar das verdades eternas da Bíblia e poder encontrar refúgio, paz e segurança nesse tempo de incerteza que a pandemia traz sobre nós. Que Deus abençoe muito os irmãos e as irmãs e que a graça de Jesus esteja sobre todos nós. E que nós, meus queridos irmãos, encontremos na Bíblia consolo e abrigo para esse tempo tão difícil que nós vivemos nesse instante. Deus abençoe muito a todos os irmãos e a todas as irmãs.